No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes, um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. Toque no link abaixo e cadastre-se para o evento de lançamento. O que é ativismo negro, se é que ele existe? Na verdade, ele existe sim. O movimento negro no Brasil, ele já acontece há muitas décadas, né? A história brasileira, a história da educação brasileira já sinaliza a existência de um ativismo negro que, ao percorrer dos anos, sofreu modificações e que chegou no estágio que a gente está hoje, que é um ponto que, tanto acredito que Geise quanto eu, a gente tem umas discordâncias de procedimentos que esse ativismo faz atualmente. Mas é importante reconhecer a importância que esse ativismo teve na década de 60, na década de 70, e especialmente no início do século XX, na virada do 19 para o século XX, que culminou, que coincidiu com a época do pós-abolição. Então, sim, existe um ativismo negro. E em que ele consiste, Geise? Quando a gente fala em ativismo negro, isso na prática se traduz como? Então, quando a gente fala em ativismo negro, primeiro a gente tem que pensar justamente numa linha do tempo. Porque é uma coisa complexa a gente colocar tudo dentro da mesma sacola, entende? Então, como a Paty falou, né, virada do século e tal, eu gosto sempre de lembrar ali, década de 30, 1930, lembrar daqueles movimentos como era importante para a população negra. Por quê? A gente estava vivendo uma nacionalização, uma identidade brasileira, o brasileiro estava em busca disso, e a gente tinha toda uma população negra dedicada a entrar nesta identidade, a formar essa identidade brasileira junto com todas as outras pessoas. Então, é muito importante a diferenciação, porque nesse momento, por exemplo, o movimento não era focado, que é essa uma das críticas principais que Paty e eu fazemos, no vitimismo. Então, veja, a gente tinha um movimento de pessoas que reconheciam que existe racismo neste país, nós temos problemas, mas nós não somos vítimas. Muito pelo contrário, nós ajudamos a construir esse país. Então, olha a diferença de perspectiva. Enfoque, de perspectiva e a identidade que isso trazia. Inclusive, eu gosto muito de citar a Frente Negra Brasileira. Era uma coisa maravilhosa, que tinha jornais, que promoviam concursos de beleza negra. E que tinham pessoas conservadoras dentro desse movimento. Inclusive, uma das pessoas, um dos dirigentes que foi expulso porque a ideologia da Frente Negra, a ideia da Frente Negra é vamos formar uma família. As mulheres, elas têm que ser femininas. Olha que interessante isso. Um movimento reivindicando feminilidade para as mulheres, ao passo que a gente tem todo um movimento feminista lutando contra isso. E o que aconteceu com essa frente negra? Acabou, depois, né, as coisas foram se extinguindo. Tinha a Frente Negra e tinha mais algumas frentes que eram muito interessantes. Mas assim, com o tempo foi se acabando. Mas olha a diferença, você levantar uma identidade, você falar para um homem negro, se vista bem, sim, porque infelizmente existe o racismo. Então faz o seguinte, se vista bem, coloque uma camisa social, sim, coloque uma roupa apresentável, porque você também é um cidadão brasileiro. Se eles estão falando isso, então nós vamos também atrás dessa cidadania. E hoje em dia, que é a minha principal discordância, é que ela é totalmente focada num vitimismo. De que, olha, tem uma série de problemas, então eu vou sentar aqui em posição fetal e deitar e chorar. Mas sabe uma coisa engraçada, é que essa ideia do vitimismo e do pessimismo é muito, muito contemporâneo. Para Ana Julia Cooper, que é considerada a mãe do feminismo negro, você for ler o livro que ela desenvolve sobre a ideia da interseção entre raça e gênero, ela também sinaliza a questão da feminilidade o tempo todo. Angela Davis também, que é uma feminista negra americana, marxista. Ela é marxista raiz, ela não é marxista. Sobre ela também, Ela fazia parte do movimento Black Panthers, que tem toda a sua base, o manifesto dos Panteras Negras. São 10 pontos. É marxista, imitando, de fato, o manifesto comunista. E a Angela Davis, no livro principal dela, que eu sempre confundo o nome, mas é Raça, Mulheres e Classe. Mulher, Raça e Classe. Mulher, Raça e Classe. Eu sempre confundo. Mulher vem na frente. Isso, vem na frente. Ela reivindica feminilidade. A Bell Hooks, nesse aqui, sabe também muito mais de Bell Hooks do que eu. Ou seja, nós temos mulheres negras, feministas, reivindicando feminilidade. Então, consegue perceber a diferença de pensamento, de perspectiva, de como isso, assim, de como o buraco é muito mais embaixo? Por isso que eu disse, é muito difícil a gente chegar aqui e falar, olha, o ativismo negro é X coisa. Que fase do ativismo? Que fase do ativismo?